sempre vai ter alguém fazendo um preço mais baixo que você. E graças a Deus esse não é o problema. A gente tem como resolver isso, tá? Sair desse vício aí de achar que porque tá todo mundo fazendo um preço baixo, você não vai conseguir fazer. O segredo não tá no preço baixo ou no preço alto, tá? Esse não é o maior problema. E não é fazendo mais baixo que o concorrente que você vai conseguir se destacar. Então, 2 cenários possíveis que você pode estar vivendo hoje nesse segmento de decoração de festas. Ou você trabalha muito, tem os seus finais de semana todos comprometidos, só que você tá sempre sem dinheiro, tá? Ou você tem pouco cliente na agenda. São 2 cenários que te dizem que você está... Na verdade, se você tem pouco cliente na agenda, você tem um problema em captação. Você não está necessariamente com um problema de precificação. Agora, se você trabalha muito e está sempre com pouco dinheiro, sobra muito pouco depois que você entrega os seus eventos, você com certeza tem um problema na sua precificação. O seu preço está errado, tá? Uma coisa muito comum que eu vejo principalmente na turma aqui que trabalha com festas infantis é que vocês não incluem o preço da mão de obra. É muito comum eu ver vocês fazendo esse erro. E o problema disso é que você não consegue avançar. Porque você se coloca, ah não, esse evento eu mesma vou montar, meu marido vai montar comigo, minha irmã vai montar comigo, minha filha vai montar comigo. E você não contabiliza a mão de obra de um ajudante ou de vários ajudantes, né? E aí você só consegue, você fica limitado, você fica limitada à quantidade de tempo que você consegue atender. Então assim, se a gente tem sexta, sábado e domingo para entregar evento, você não vai conseguir fazer vários eventos num dia se você não está contabilizando mão de obra, porque você vai ter que entregar todos e você não tem capacidade de entregar todos. Então isso é um erro também. Mas eu vou pegar por etapa aqui para ficar fácil de vocês entenderem. E agora a gente está chegando naquela hora que é legal botar o papel e caneta aí do lado e anotar o que eu vou te falar, porque é precioso. E a partir de amanhã você já não vai mais errar nisso, tá? Qual é o modelo de negócio que você decidiu oferecer no mercado? Qual é o modelo de negócio que você decidiu oferecer? Raquel, eu trabalho com um pacote, é um modelo de negócio. Raquel, eu trabalho com consultoria, é um outro modelo de negócio. Então, digamos que você venda pacote, ou que você venda consultoria, ou que você trabalhe, seja uma casa de festas. Existem 3 ofensores no preço. Os 3 ofensores do preço para qualquer negócio de decoração de festas são os itens da execução. Vou começar de trás para frente, porque é o que vocês percebem e o que o cliente percebe. É o que está por cima. Pensa num copo cheio de chocolate quente. Olha que delícia, chocolate quente. O chocolate que é mais pesado vai pro fundo, né? E fica aquela espuma por cima. Então o que eu tô falando agora é a espuma. Então a espuma, que é o item de execução. O que são os itens de execução? É o teu acervo que você leva, né, as peças de doce para colocar, os suportes para colocar os doces, o painel de fundo que você leva do seu acervo. Todos esses itens do acervo que você vai usar na decoração são itens da execução. As flores, os balões, a iluminação, o cenário de chão, são itens de execução. Então quando o cliente chega para você com uma foto e fala assim, quanto custa? Quando o cliente chega para você com uma foto e pergunta quanto custa, na verdade, ele está te perguntando sobre os itens de execução. Só que para compor esse chocolate quente aí, tem que ter alguém para colocar o leite, tem que ter alguém para colocar o chocolate para derreter, tem que ter alguém para fazer essa mistura, tem que ter alguém para aquecer esse chocolate quente, né? Para ele sair. Então, os itens da execução, eles sofrem um tratamento para aquele cenário acontecer. Até aqui tá todo mundo acompanhando? Tá todo mundo comigo? O cliente, ele tende a perceber só o item da execução. Então quando você fala, isso aqui, essa mesa custa R$150 o aluguel, esse painel de fundo custa R$250 o aluguel,
Esse arco de bola, R$300 o aluguel. Tô falando aqui pra galera do infantil. Você tá falando o quê? Você tá falando dos itens que compõem aquele cenário. Mas você não tá falando dos outros ofensores, dos outros pontos que tem que funcionar para aquilo ali acontecer. Então agora eu vou falar desses outros pontos com você. Porque eu sei que se você já trabalha com decoração de festas e eventos, você vive esses seus outros pontos. Para aquela decoração acontecer, você tem que conhecer os fornecedores para realizar aquela inspiração que o cliente está trazendo para você, concorda? Você tem que conhecer os fornecedores. Às vezes, numa mesa de bolo e doce, a gente tem mais de 8 fornecedores num pequeno cenário. Outro dia eu estava aqui fazendo mentoria com as alunas e a aluna trouxe um cenário que a cliente queria. Falou assim, como é que eu resolvo esse cenário? E só no cenário instagramável, porque agora está muito comum em festa de 15 anos a gente ter cenário instagramável, às vezes em casamento também, infantil, ter cenário instagramável. Que é aquele cenário para as pessoas tirarem foto pro Instagram. Para quem não está entendendo o que eu estou falando, é o famoso cenário para mídia social, né? E num cenário besta, a gente tinha 5 fornecedores diferentes. Então a gente precisa entender que tem um custo daquele fornecedor disponibilizar aquele material dentro do cenário. Ainda que seja o seu acervo, né? Tem o aluguel daquela peça e tem o frete que você vai ter que gastar para tirar aquele material da sua casa, do seu depósito, para fazer a manutenção daquele material e colocar dentro do local do evento. Seja na casa do cliente, seja num clube, seja dentro de uma casa de festas. Não interessa. Se você é uma casa de festas, você tem um local de armazenagem. E você tem que dar manutenção, você tem que guardar, você tem que repor o material que quebra, para que você possa colocar de volta à disposição do cliente. Então, os itens de execução, seja seu ou seja alugado, eles representam um valor que vai compor o custo que faz parte do preço que você vai apresentar para o cliente, ok? O que mais que tem aí que o cliente não vê? Tem o seu tempo. Quando ele chega com uma foto inspiração para fazer alguma coisa que seja personalizada, e aqui eu tô falando com a galera que trabalha com personalizado. Se você trabalha com um negócio que, olha, eu tenho isso, custa tanto, o processo é diferente de precificação, tá? Mas se eu tô trabalhando com personalizado, eu tenho que conhecer os fornecedores que vão me trazer aqueles pontos que o cliente está apresentando. Móveis, cenário de chão, às vezes luminárias suspensas, quando a gente está falando de casamento, acessórios que a gente usa para decoração daquele cenário, tapetes, e por aí vai, uma infinidade de coisas que tem numa foto inspiração. Então você tem que conhecer esses fornecedores. Você concorda comigo que para você montar essa solução, você vai investir tempo de pesquisa, tempo de reunião, tempo de WhatsApp conversando com o fornecedor, vai e vem de pedido de orçamento. Outro dia uma aluna me perguntou, eu não entendo como é que você consegue, já na proposta, já na apresentação da proposta, falar de preço com o cliente. Por quê? Porque eu já faço isso há muito tempo e eu tenho um volume muito alto de pedidos de orçamento chegando todo dia. Então eu já tenho a tabela dos meus fornecedores comigo e eu consigo montar uma proposta com muita velocidade, ainda que seja personalizado. Só que quando a gente está começando, a gente olha aquela foto de inspiração do cliente e se assusta. Porque, caramba, será que eu consigo resolver isso aqui? Onde eu consigo isso aqui? Isso aqui eu não faço ideia de quem tenha. Não é assim? Então a gente investe mais tempo na pesquisa. Outra coisa que a gente investe tempo. Quando a gente está começando, a gente não conhece os locais de evento. Eu tenho 14 anos aqui no Rio, tem local de evento que eu ainda não conheço. Como é que eu vou desenhar uma proposta? Como é que eu vou apresentar um preço se eu não sei o tamanho desse local? Se eu não sei o que eu vou ter que esconder, né? Assim, às vezes a gente precisa esconder saída de banheiro, saída de cozinha. Tem que trabalhar o espaço, a estrutura do espaço, antes de pensar na perfumaria, na decoração, daquela decoração que o cliente valoriza mais. Pra gente que trabalha no infantil, às vezes é um pouco mais fácil. Você pede pra mãe mandar um filminho e a metragem de onde vai ficar a mesa de doces. Mas isso também investe do seu tempo, de olhar aquele filminho, de pensar de como é que vai ser, de sugerir para ela a melhor solução, de pesquisar, de montar uma proposta. Então esse tempo que você investe
para resolver a solução da decoração. Lembra que eu estava fazendo um paralelo com o chocolate quente? Então a espuma, o resultado final é o chocolate quente. Mas para chegar no chocolate quente, você tem que comprar todos os itens, você tem que, né, trabalhar com aquela matéria-prima para aquilo ali se tornar um chocolate quente. A decoração é a mesma coisa. Então existe o tempo, os itens de execução e tem mais um elemento que faz parte do preço. E quando você não coloca ele no preço, você tem um problemaço, porque a sua empresa não cresce. Você fica limitado ao seu próprio tempo, à sua própria capacidade de entrega. Quem adivinha que item é esse? Gente, equipe. Eu sei que tem a galera aqui que escraviza a família, eu já escravizei a minha também, né? Põe irmão pra trabalhar. Gente, a gente faz cada coisa. Põe marido. Aí o pessoal começa a ficar mega irritado com a gente, que eles só ganham se a gente ganhar. E não funciona assim. Para você conseguir crescer com o teu negócio, você vai ter que treinar equipe, criar equipe, remunerar equipe, ainda que seja bem devagarzinho, para que você possa crescer.